Mais um vídeo do Diário Espiritual. Então eu e a Kalian, nós éramos recém-casados, estávamos frequentando a igreja Assembleia Perus. Mesmo casados, nós estamos fazendo parte da mocidade e nós participamos de um congresso de jovens, nós cantamos, e entre as músicas que nós cantamos Santo Espírito. Mas por algumas circunstâncias, eu e a Kalian nós mudamos e nós fomos morar numa edícula que ficava no fundo da casa do meu tio. Então ficava muito longe para ir na assembleia. Nós passamos a frequentar a quadrangular, mas no início, como também era um pouco longe da nossa casa, nós só íamos aos domingos. E com o tempo, por ir uma vez por semana, e às vezes eu nem ia, eu fui deixando de orar, de buscar a Deus, de ouvir a palavra, e foi a primeira vez que eu passei por um esfriamento espiritual. Com o tempo eu parei, nós paramos de ir à igreja, e eu não estava mais orando, ouvindo a palavra, e não estava mais buscando a Deus. Aí eu me lembro de depois de um bom tempo sem ir à igreja, sem orar, sem ouvir a palavra, um dia eu e a Kalian estávamos ouvindo um louvor e a gente ficou com vontade de ir no dia seguinte na oração. Na igreja quadrangular, antigamente de segunda a sexta, tinha oração das 6 às 7. E aí no dia seguinte nós conversamos com meu tio e ele também ia com a esposa dele. E no dia seguinte nós fomos na oração. Depois de um tempo, o meu tio falou que estava tendo um projeto na igreja que era o Homens que Oram. E eu comecei a frequentar esse projeto com meu tio, era num sábado. E eu fui nesse dia e o pastor falou que durante a semana era para os homens ler o livro de Provérbios e orar e fazer um jejum um dia na semana. Então, como eu não enxergo, a Kalina sempre foi minha companheira. No dia seguinte, nós estávamos lendo o livro de Provérbios e nós líamos, ela grifava os versículos que nós entendíamos e de 10 em 10 minutos nós parávamos para orar e um dia na semana nós fazíamos jejum. Minha mãe me disse também que toda a última quinta-feira do mês estava acontecendo na casa dela o lar de oração. Era um projeto da Igreja Quadrangular, vários lares em vários bairros da nossa cidade, e a casa da minha mãe foi escolhida. Então, toda a última quinta-feira do mês, a minha mãe dava uma palavra e tinha um período de oração, e eu comecei a frequentar com a Kalian também. Nessa época, ela estava grávida do Samuel, nós íamos, e eu nunca imaginei que um dia eu estaria à frente do lar de oração. Então eu passei por meses de um distanciamento, sem orar, sem ouvir a palavra, sem frequentar a igreja, até que um dia nós estávamos ouvindo o louvor e sentimos vontade de ir à igreja. E aí no dia seguinte ia ter oração de manhã, nós fomos na oração. Depois eu passei aí ao projeto Homens que Oram e durante a semana então a gente lia a Bíblia, Provérbios, orava de 10 em 10 minutos, jejuava. Passei a frequentar o lar de oração na casa da minha mãe. E aí nós descobrimos que a Kalian estava grávida do nosso primeiro filho, Samuel. E como a edícula era pequena, nós tivemos que sair de lá e nós voltamos a morar numa casa que ficava no fundo da minha sogra. E lá a casa era pertinho da quadrangular. Então nós começamos a frequentar os cultos com mais frequência. Quando a Kalian ficou grávida, nós voltamos a morar na minha sogra, a casa era perto da igreja. E nós passamos a igreja na sexta, no domingo, na terça, e aí nós passamos então a frequentar a célula. Como nós estávamos indo direto na igreja, nós recebemos o convite de ir na célula Alfa, que era a célula da Tivone. E ao começar a frequentar a célula, um grande desenvolvimento espiritual aconteceu em minha vida, que eu vou contar no próximo vídeo.